Olá, que bom te ter por aqui. Posso te ajudar? Nossa conversa hoje vai ser sobre a característica das famílias fortes, menos intuitiva de todas. Como ensinar seu filho a ajudar os outros pode prepará-lo para formar uma família forte. É muito comum hoje você ouvir alguém ensinando por aí que você precisa se amar. Coloque o foco em você mesmo. Que você precisa crescer em autoestima, em amor próprio. Eu e você sabemos que estamos vivendo em uma época em que o individualismo é muito forte. Pessoas que sempre se colocam em primeiro lugar em relação aos demais é o que mais se vê. Quantas vezes uma atitude egoísta de alguém nos irritou ou nos entristeceu? Como você sabe, aqui no canal eu prezo muito pelas definições, então não vamos deixar confusos alguns conceitos ligados ao que estamos conversando. Primeiro, individualidade é algo neutro. É o que você carrega como sua identidade, o conjunto de hábitos, escolhas, vontades, características físicas, entre outras coisas, que se somam e formam quem você é. Individualismo aqui é uma forma egoísta de proceder, que ignora ou menospreza os outros. Quando nascemos plenamente egoístas. E nossos pais foram aos poucos nos fazendo perceber que outras pessoas existem e que também têm suas necessidades. Com muito custo, começamos a ver, enquanto crescíamos, muitas vezes com a ajuda de irmãos ou primos, que o mundo não girava em torno de nossas necessidades. Para alguns, foi mais difícil do que para outros, mas para vários de nós, finalmente caiu a ficha de que não nascemos para sermos servidos apenas, mas estamos aqui também para servir. Uma coisa que chama muita atenção em famílias fortes é justamente isso. Seus integrantes não agem de forma individualista. Cada indivíduo numa família forte não vive focado em si mesmo. Na verdade, eles descobriram que viver focados apenas em si mesmo é um desastre. Então, como eles fazem? Quando ainda são um casal, vivem para o outro. Cada um desejando que o outro prospere, cada um desejando que o outro vá melhor, cada um lutando pelo bem-estar do outro. Daí os filhos chegam e passam a ser alvo do cuidado dos dois. Assim que chega o segundo filho, a conversa é geralmente assim: cuide bem de sua irmãzinha, ou cuide bem do seu irmãozinho. Como eu falei no começo, tem uma galera ensinando o inverso. Dizem que o correto é cada um por si. Quem acredita que devemos cuidar do outro vai acabar dando uma de bobo. Dizem que eu devo amar a mim mesmo. Dizem que se eu não me colocar em primeiro lugar, quem vai fazer isso por mim? Inclusive usam até uma frase religiosa, distorcida, para difundir essa ideia. Dizem que para eu amar o próximo, eu preciso primeiro amar a mim mesmo. Isso porque usam antes a famosa frase: ame a seu próximo como a ti mesmo. Para quem não sabe, essa é talvez a frase mais conhecida da fé cristã. Como eu já disse antes, nós nascemos egoístas. Se você se voltar para a fonte dessa frase, você vai descobrir que não há nenhuma orientação da fé dizendo que você precisa aprender a se amar para aí depois amar o próximo. Exatamente porque, até quando fazemos mal a nós mesmos, nos metemos em hábitos destrutivos ou fazemos por conta de uma forma de egoísmo ainda mais doentia. Uma que despreza até a ajuda que vem do outro. Uma forma que tem um excesso de apreço por nossa própria vontade e desejo, que nos faz fugir de tudo e de todos que discordem de nossas decisões, por piores que sejam. Sei que é difícil dizer isso e muito mais difícil ouvir isso. Mas quando fugimos do sofrimento, quando desistimos de tudo, é porque algo não nos fez feliz, algo não nos agradou. E esse desejo de fuga ou de autopreservação é amor próprio, mesmo que possa estar doente ou distorcido. Mas isso é conversa para outro vídeo. Aqui quero falar de como ensinar nossos filhos a servir aos outros, a ajudar os outros. Jota, e se eu sou assim, egoísta? Você vai dizer que o primeiro passo é ser um exemplo disso para o meu filho, certo? Como lidar com isso, se esse é o seu caso? Antes de mais nada, eu preciso avisar que você não é tão egoísta quanto você pensa, afinal você está aqui aprendendo como ajudar seu filho a construir uma família forte. Vou dar a você duas notícias, uma má e outra boa. A má notícia é que, de certa forma, todos lutamos com características que carregamos, mas desaprovamos. Vamos chamar essas características de fraquezas.
É por essas e outras que dizem que errar é humano. Então, você olhar no espelho e não gostar de parte do que você está vendo, seja ela pequena ou grande, só te faz alguém que tem uma percepção saudável e realista de você mesmo. Péssimo seria você ter um conceito mais elevado de si mesmo do que deveria. A boa notícia é que ainda há tempo para você lutar contra o egoísmo, mesmo já adulto. Como você pode fazer isso? Olhe para fora de si. Você quer que eu seja prático? Doe a sua atenção. Pergunte à sua esposa ou ao seu marido o que ele ou ela pensa sobre alguma coisa que seja do interesse dele ou dela. Quando estiver conversando, foque no outro, nas reações do outro, nas emoções do outro. Evite ficar pensando no que você vai falar em seguida, antes mesmo da pessoa ter completado o que ela tinha para dizer. Doe o seu dinheiro, mas faça isso de forma regular. Lute para isso se tornar um hábito seu, mas não seja aleatório. Doe onde e para quem faz sentido doar. Doe o seu tempo. Seja voluntário. Há muitas oportunidades de atuar como voluntário. Você pode fazer isso no seu contexto de fé. Pode olhar para uma oportunidade de servir voluntariamente seus tios mais velhos, avós. Daqui a pouco, no canal, vamos criar uma oportunidade para quem gostaria de ser voluntário para reduzir a violência na escola. Enfim, olhe as oportunidades à sua volta e se mova. Além de ser um exemplo, como você pode dar seu filho ou filha a crescer e ajudar os outros ao ponto de buscar isso em quem ele ou ela vai se juntar para construir uma família. Eu vou começar com uma coisa enorme, que é possível para muita gente, mesmo que não para todos. Você tem um filho só? Dê um irmãozinho ou uma irmãzinha para ele. É um exercício diário poderoso ter que dividir a vida com irmãos. Agora, uma coisa pequena, mas muito valiosa, que você pode fazer é, de tempos em tempos, ajudar seu filho a separar entre as suas coisas algumas para doar. Aqui em casa fazemos isso desde sempre. Como temos 3 filhos e muito diferentes entre si, posso dizer que para algumas crianças isso pode ser algo muito tranquilo. E para outras pode ser bem difícil dar algo seu para outra criança. Mas com a constância, o processo vai ficando cada vez mais fácil e até prazeroso. Doar é um santo remédio. Uma outra coisa que você pode fazer pelo seu filho, que vai ajudar muito, é dar a ele a oportunidade de voluntariado. Meus pais fizeram isso por mim e isso teve muito impacto na minha vida. Essas experiências deixaram em mim gravadas de forma muito forte algumas verdades dos meus pais para a família. Ninguém deve viver para si, por exemplo. Estamos aqui para servir, para nos dedicarmos uns aos outros. Eu deveria descobrir meus talentos e habilidades o quanto antes para usá-los para servir os outros nas necessidades deles. Verdades muito poderosas. Nessa história de voluntariado, eu acabei fazendo várias coisas diferentes. Ajudei a construir casas em um formato chamado mutirão. Ajudei a alimentar pessoas que moravam nas ruas. Ajudei a ensinar pessoas a ler, a pensar. Ensinei música e pude, por muitas horas, explorar várias coisas. Foi nesse contexto que, com apenas 14 anos, meus pais me proporcionaram minhas primeiras experiências de aconselhar. Na época, um grupo de crianças em uma comunidade no Rio que chamam de Maré. Foram 2 anos marcantes que eu passei aconselhando, lendo muito sobre o assunto e, por causa do voluntariado, com apenas 16 anos, aconselhei por indicação de meu pai meus 2 primeiros casais com filhos. Eu descobri uma alegria nova, a de participar da melhora da vida de outras pessoas e, de certa forma, nunca mais parei de fazer isso. Minha esposa também havia sido exposta a diversas experiências de voluntariado e chegamos a participar de algumas juntos enquanto ainda estávamos nos conhecendo. Meu desejo é que você seja bem-sucedido em ajudar o seu filho a encontrar formas de ajudar outras pessoas e, com isso, ele passar a ter ainda mais chance de formar uma família forte, saudável e duradoura. Até o próximo vídeo.